Fala pessoal, beleza? Passando por aqui para gravar um vídeo para vocês sobre as questões criminais que caíram na prova da DPEM, que foi hoje, né? Eu tive acesso agora às questões, já dei uma lida aqui nelas e vou conversar com vocês de maneira bem rápida, tá? O objetivo é passar o gabarito para vocês, lembrando que esse gabarito é um gabarito extraoficial, lógico, né? É o que eu entendo que seja o gabarito. Uma outra questão pode ser que quando sai o gabarito da banca, a banca entenda de maneira diferente, a gente pode entrar com recurso, beleza? Antes de qualquer coisa, pessoal, você que chegou aqui porque alguém te mandou esse link, né? Se inscreve no canal, tá? A gente sempre tá postando vídeo novo, tá postando vídeo de direito penal, de processo penal, então é muito importante que você se inscreva, que você colabore com a gente, que é muito importante para o nosso crescimento aqui dentro do YouTube, beleza? Então vamos lá. Primeira questão, começa falando aqui, ó. No crime de extorsão não se admite tentativa. Essa questão batida já, tem caído bastante nas últimas provas do CESP, né? A questão tá errada. Por quê? Porque é admitida tentativa no crime de extorsão. A gente sabe que tem a súmula 96, que fala que não precisa da obtenção da vantagem para que se consume a extorsão. Então você pode ser levado a crer que basta o agente exigir que já está consumado, né? Mas não é verdade, né? Se o agente faz a exigência, exigência é uma palavra difícil, né? Se ele faz a exigência da extorsão, tá? E a vítima não faz o que foi exigido, aí o crime é tentado. Se a vítima faz o que foi exigido, mesmo se o agente não receber a indevida vantagem, já está consumado, beleza? Tranquilo? Então, questão errada. Próxima. O agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes está amparado legalmente pela excludente do estrito cumprimento do dever legal. Tá errada. Ontem no aulão de véspera que eu dei no cursinho, falei sobre esse artigo 25, parágrafo único, falei que ia cair, tá? O agente não tem o dever legal de matar, né? Não tem o dever legal de matar, não. Beleza? Então, nesse caso, o agente está agindo em legítima defesa, tá? Artigo 25, parágrafo único do Código Penal. Maravilha. Próxima. A realização de perícia em documento ideologicamente falso é desnecessária, haja vista a falsidade encontrar-se no conteúdo e não na forma. Olha, pode ser que essa crie polêmica, né? Mas eu entendo que a questão tá certa. Por quê? Porque a perícia, pessoal, ela analisa a parte material do documento. E para perícia, o documento é verdadeiro, né? O conteúdo dele que é falso no crime de falso ideológico, né? Então, é importante você saber a diferença da falsidade ideológica para a falsidade material, que a falsidade é conteúdo e a falsidade material é a parte externa do documento. E a perícia, ela não vai analisar o conteúdo do documento, se é verdade ou se é mentira, né? A perícia vai analisar o documento, então, ou seja, a parte material do documento. Então, para mim, a questão está correta. Beleza? Próxima questão. Lei posterior que deixe de considerar determinado fato faz cessarem tanto os efeitos penais quanto os efeitos civis de eventual sentença condenatória. Eu vi que na prova está faltando uma palavrinha aí, né? A lei posterior que deixe de considerar determinado fato típico, fato criminoso, não botou, só botou fato. Pode ser que anule essa questão, né? Faz cessarem tanto os efeitos penais quanto os efeitos civis de eventual sentença condenatória. Lá no artigo 2º do Código Penal vem a abolição crimes, tá? Só que ela só cessa os efeitos penais, inclusive todos os efeitos penais, né? Não importa se já transitou em julgado, se já cumpriu a pena, enfim, extingue tudo. Porém, os efeitos extrapenais são mantidos. Então, os efeitos civis, como são efeitos extrapenais, eles são mantidos. Por isso que a questão tá errada. Beleza, pessoal? Próxima. O direito penal brasileiro proíbe a interpretação analógica, ainda que seja favorável ao réu. Muito errada essa daí. Por quê? A interpretação analógica ela é possível, inclusive, em prejuízo do réu. Né? Um exemplo bom para dar é o artigo 121, parágrafo 2º, o inciso 3º, que trata lá dos meios, os meios de prática do homicídio, né? Modo de execução do homicídio. Então tem lá fogo, explosivo, não sei o que lá, veneno, asfixia e outro meio, enfim, cruel, né? Então a gente tem interpretação analógica tranquila, tanto em prejuízo quanto em benefício do réu, pode ter interpretação analógica à vontade. O que não pode é a analogia em prejuízo do réu, aí não pode. Então não confunda, beleza? Por isso que a questão tá errada. Próxima, vamos lá. Em um shopping, Carlos, ex-presidiário, encontrou-se com Daniel, que estava passeando no local com sua família. Nessa ocasião, Carlos reconheceu Daniel como sendo um dos agentes federais de execução penal que haviam realizado escolta durante uma de suas transferências de presídio. Carlos, então, dirigiu xingamentos a Daniel em razão do cargo deste. Nessa situação hipotética, Carlos cometeu o crime de desacato
Correto. Qual que é a diferença aí? Era para você saber a diferença de desacato para injúria praticada contra funcionário público. E a diferença tá na presença ou não do funcionário público. Então, mesmo ele estando passeando no shopping, né, a questão deixou claro que o xingamento foi realizado em razão do cargo de Daniel, beleza? Então, não foi no exercício do cargo, mas foi em razão dele. E foi na presença do Daniel. Se não fosse na presença do Daniel, a gente teria injúria, tá? Não é na presença do funcionário público, e o funcionário público fica sabendo por outra pessoa que, né, teve essa ofensa. No caso do desacato, é quando é na presença do funcionário público. Então, como foi na presença, a questão fala de desacato, a questão está correta. Tranquilo, pessoal? Próxima. Aldo invadiu uma residência e furtou objetos eletrônicos. Nessa situação, configura-se caso de subsidiariedade, uma vez que a invasão da residência é crime meio e o furto é um crime fim. O final tá certo. A invasão é um crime meio para o furto, mas isso não é como é que a gente fala? A gente tem o conflito aparente de normas, né? A gente resolve o conflito aparente com 3 princípios: o da especialidade, o da subsidiariedade e o da consunção. Nesse caso aí, que eu tenho crime meio e crime fim, eu não tô falando de subsidiariedade, eu tô falando de consunção, beleza? Por isso que a questão tá errada, porque ela fala de subsidiariedade. 11. A oposição passiva, olha só, essa questão caiu, acho que foi na PF ou PRF, enfim, delegado, né? Tá repetindo, o CESP tá repetindo. Então você que vai fazer prova do CESP, faça provas antigas, rapaz. Eles repetem questão pra caramba, impressionante. A oposição passiva à execução de ato legal praticado por funcionário público não caracteriza resistência e tá certo, porque se a oposição for pacífica, né, passiva, etc., eu não tenho violência, eu não tenho resistência, eu tenho desobediência. Para eu ter resistência, eu tenho que ter a violência ou a ameaça. Beleza? Então a questão tá certa. Próxima. O Código Penal dispõe a mesma pena em abstrato tanto para um preso que efetivamente consiga evadir-se do estabelecimento carcerário, quanto para um que apenas tente, mas não consiga evadir-se. E essa questão ela tá certa, porque a gente tem o artigo 352 do Código Penal, que ele fala sobre o preso assim, ó, evadir-se ou tentar evadir-se, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pena, tanto. Né? Então ele traz a mesma pena para o cara que se consegue evadir e o cara que tenta se evadir. Mas eu achei estranho que a questão não fala nada do uso da violência ou da grave ameaça, que é uma elementar do crime do artigo 352. Então, pode ser que role alguma coisa aí nessa questão. Beleza? Próxima questão, essa aqui polêmica um pouquinho, tá? Eu achei um pouco polêmica com relação à interpretação dela, eu vou já explicar para vocês, ó. O fato de arma de fogo empregada em um roubo ser de uso permitido ou restrito é irrelevante para a configuração em abstrato do tipo penal de roubo. Para mim tá certo, por quê? A arma de fogo utilizada no crime de roubo, ela é utilizada para caracterizar a grave ameaça. Eu uso uma arma para ameaçar alguém. E não importa se essa arma é de uso restrito ou permitido para caracterização do crime de roubo, né? É isso que ele está falando aí. Olha, se fosse sem nada, sem violência, sem ameaça, seria furto. Como estava com a arma, virou roubo. Importa que arma que é essa? Não importa. Não importa, para ser roubo não importa. Porém, a gente sabe que se for uma arma de uso restrito, aumenta a pena de uma forma. Se for uma arma de uso permitido, aumenta a pena de outra forma, tá? Com as alterações recentes que a gente teve no artigo 157 do Código Penal. Então, essa questão pode dar um burburinho, mas para mim tá certo porque ele fala bem especificamente a configuração em abstrato do tipo penal de roubo. Pro tipo penal de roubo não importa que arma que é. O que importa é que a arma gerou grave ameaça caracteriza roubo e acabou. Porém, a gente lembrando, tem essa observação com relação à causa de aumento de pena, tá? Então pode dar um burburinho aí, vamos ver o que vai vir no gabarito da banca. O juiz, em qualquer fase do processo, ao reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício. Entendo que correto, né? Causa de extinção da punibilidade, matéria de ordem pública, o juiz declara de ofício sem problema. 15. O habeas corpus não poderá ser impetrado pelo Ministério Público. Errado. O MP pode impetrar habeas corpus, lógico, desde que seja em favor do réu, né? Que é quem está com direito de locomoção ali em jogo, tá? Então, o MP pode impetrar habeas corpus? Pode, né? Como a questão fala que o MP não pode, aí tá errado, né? Não especificou qual seria a hipótese e tal, mas falou de maneira bem genérica que ele não podia, então tá errado porque tem situações em que ele pode. Para instauração de inquérito de ação penal privada, é imprescindível e indispensável o requerimento de quem tenha a qualidade para intentá-la. E aí tá certo, né? Artigo 5, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, a ação penal privada e a ação penal pública condicionada à representação, elas precisam de autorização para começar o inquérito, para eu ter prisão
para eu começar o inquérito e para eu ter ação penal, tá? Elas precisam de autorização da vítima, ou, né, na ação penal privada a vítima vai lá e autoriza, ou na ação penal pública condicionada a vítima representa, beleza? Maravilha, questão correta. 17. Falei de prisão, deleta isso que eu falei de prisão, tá? Corta no vídeo aí. A confissão formal e circunstanciada do investigado é um dos requisitos para a propositura do acordo de não persecução penal. É verdade, artigo 28A traz lá, logo no comecinho, né, a primeira coisa que acontece no acordo de não persecução penal, a NPP, é a confissão do réu. O réu confessa, tá? E aí a gente vem com todos os requisitos do acordo de não persecução penal, enfim. Então a questão está correta, artigo 28A do CPP. Próxima. Caso um funcionário público tenha sido denunciado por suposta prática de crime, o juiz poderá rejeitar a denúncia se estiver convencido pela resposta do acusado da improcedência da ação. Olha, achei essa questão bem ruim, hein? Bem ruinzinha, mas eu botei errado como gabarito. Por quê? Porque as causas de rejeição, né, da denúncia, estou lá no artigo 395, não tem improcedência da ação, né? A improcedência da ação a gente vê lá no final do processo, depois que tem toda a produção de prova e etc. Tá? E ele fala na questão estiver convencido pela resposta, ou seja, teve a denúncia, ele já recebeu a denúncia, aí vem a resposta, cita, né? Aí vem a resposta à acusação. Na resposta à acusação, né, a gente tem, na análise da resposta à acusação, a gente tem aí a ratificação ou não do recebimento da denúncia. Ele deixa claro que é um crime praticado por funcionário público, né, tem um procedimento, enfim, tá? Para mim a questão tá faltando algumas informações, né, o crime que ele praticou, sei lá, então eu considero que tá errada, beleza? 19, olha aí, ó. Por ocasião da audiência de custódia relativa a determinada prisão em flagrante, o juiz verificou a legalidade da prisão e procedeu ao interrogatório do preso. Nessa situação, o juiz agiu corretamente, pois a audiência de custódia é um momento processual adequado para a realização do interrogatório do preso. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, o interrogatório é o último ato da instrução, beleza? Vai ouvir todas as testemunhas, depois de tudo, a gente tem o interrogatório do preso, tá? Não vai ser na audiência de custódia que ele vai ser interrogado, beleza, pessoal? Então a questão tá muito errada. 20. No curso de determinada ação penal, foi sancionada a lei que cria recurso exclusivo pela defesa. Então, ó, tá durante a ação, né? Teve um recurso exclusivo para a defesa que veio numa lei nova. Nessa situação, a lei nova poderá atingir decisões proferidas anteriormente na referida ação penal, em razão do princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Não, porque esse princípio é de direito penal e não processual penal. No direito processual penal, a lei processual penal ela é aplicada imediatamente, tá? Sem prejuízo daquilo que foi praticado na vigência da lei antiga, beleza? Então, não tem como pegar, né, uma lei nova que apareceu e falar assim, ah, não, então, ó, aquela decisão que foi dada no ano passado, eu quero agora recorrer porque veio uma lei nova dando um recurso para mim. Não tem como, tá? A partir dali, né, se ela puder ser aplicada, ela vai ser aplicada. Mas para trás, aí não vai não. Beleza? A questão tá errada. 21. Ou 21 é minha aqui, né? Próxima. Alberto possui direito à prisão especial. Nessa situação, Alberto não poderá ser transportado juntamente com o preso comum. Correta, questão 200, artigo 295, parágrafo 4º, fala exatamente isso, né? O preso especial não será transportado junto com o preso comum. Vocês percebam, pessoal, que tem muita questão copiando letra de lei. Muita questão copiando letra de lei nessa prova da DEPEN, tá? 22. O crime de tortura é inafiançável, devendo o condenado por esse crime iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Aí tá errado, né? A gente vê que lá no artigo, na lei dos crimes hediondos, né, no artigo 2º, parágrafo 1º, vinha a previsão lá, no começo, de que eles tinham que cumprir a pena no regime integralmente fechado. Aí, isso aí foi alterado depois e tiraram integralmente fechado e colocaram inicialmente fechado, para consertar. Porém, não adiantou nada, o STF declarou inconstitucional, não é obrigatório o início do cumprimento da pena em regime fechado, né? Vai depender do caso concreto, pode começar até em regime aberto, beleza, pessoal? Então a questão tá errada. Próxima, para garantir o sigilo das investigações, antes da conclusão da operação de infiltração de agentes, o acesso aos autos é reservado ao juiz, ao Ministério Público, ao delegado de polícia responsável pela operação, correto? Artigo 10b, parágrafo único da lei de organização criminosa, né, que trouxe aí, o pacote de crime trouxe essa figura do agente filtrado, é muito legal, vai cair bastante em prova, tá? Vai cair bastante, muito boa essa alteração do pacote de crime, e a questão tá correta, copiou o artigo da lei. 24 não, próximo.
O perito que subscreveu o laudo, isso aí tá repetindo, hein? Teve prova esse ano que caiu essa daí. O perito que subscreveu o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga apreendida em prisão em flagrante ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo, não ficará, né? O artigo 50, parágrafo 2º da Lei de Drogas fala assim: o perito, blá, 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 não ficará impedido, né? Então, a questão tá errada. Copiou de novo o artigo da Lei de Drogas. Próxima, quando não mais interessar em investigação, as armas de fogo apreendidas serão encaminhadas ao Ministério da Justiça para destruição. Negativo, artigo 25 da Lei do Estatuto do Desarmamento, vai ser encaminhadas as armas para o Comando do Exército. Tá bom, pessoal? A questão tá errada, não é Ministério da Justiça, não. Próxima. Integrante de uma organização criminosa que utilizava um de seus ramos de atuação a prática de lavagem de dinheiro foram detidos. Nessa situação, o crime de lavagem de dinheiro absorve o crime de integrar a organização criminosa. Não absorve, tá? O crime de lavagem é autônomo. A gente admite a autolavagem, né? Antigamente falava, não, só pode lavar dinheiro se for de um crime praticado por outra pessoa. Mas hoje você pode praticar a lavagem de dinheiro de um crime que você mesmo cometeu, por exemplo, né? E nesse caso aqui não tem absorção nenhuma, são crimes autônomos, organização criminosa é uma coisa, lavagem de capitais é outra coisa, a gente vê na televisão direto, né? Fulano foi denunciado por não sei o que, organização criminosa, lavagem de dinheiro, enfim, tá? Então a questão tá errada. Próxima, o Ministério Público perdeu o prazo para oferecer denúncia no crime de abuso de autoridade. Nessa situação, apesar de esse tipo de ação ser pública e incondicionada, que é isso mesmo, admite-se a apresentação de ação penal privada subsidiária da pública, também perfeito. Mais uma questão que eu também falei na aula ontem, né? Antes da prova, aulão de véspera. Outras questões aqui que já passaram também, eu falei na aula ontem. Cara, esses aulões de véspera são sensacionais, beleza? Então a questão tá correta, artigo 3º aí da Lei de Abuso de Autoridade, a nova Lei de Abuso de Autoridade. Tá acabando, mais duas, hein? O crime de comércio ilegal de arma de fogo não preenche os requisitos legais objetivos para ser enquadrado como infração praticada por organização criminosa. Olha, requisito objetivo tá lá, que é a pena, né, que os crimes praticados pela organização criminosa têm uma pena máxima superior a 4 anos. E o comércio ilegal de arma de fogo, do artigo 17 da Lei do Estatuto do Desarmamento, ela tem pena bem maior do que 4 anos, né? A mínima já é maior do que 4 anos. Então a questão tá errada. E a última, é permitido a agentes e guardas prisionais não submetidos a regime de dedicação exclusiva portar arma de fogo. Tá errado, porque tem que ter dedicação exclusiva, é um dos requisitos do artigo 6º, parágrafo 1º-B da Lei do Estatuto do Desarmamento. Beleza, pessoal? Com isso, encerro por aqui esses comentários rápidos, tá? Bem objetivos das questões da prova da DEPEN. Pode encaminhar para todo mundo esse vídeo, quem você conhece que viu, que fez a prova, pode encaminhar. Quem estiver estudando para outras provas, né, da polícia, pode encaminhar também. E se você tiver alguma discordância, fique à vontade para falar nos comentários. E não deixe, tá? Não deixe de se inscrever no canal do Cenoura. Beleza? Fecha a conta então, passa a régua. Tchau, obrigado.